Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa Caminho de Luz. Eu vou ler uma passagem de Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila, de Clayton Levi. Paciência e amor. Diante da situação, problema que te desafia a paz interior, procura manter o coração sereno e a mente tranquila. A precipitação invariavelmente conduz ao remorso. Ainda que tudo contrarie as tuas expectativas, segue fazendo o melhor ao teu alcance, confiando que quando a palavra não esclarece, a experiência ensina. Assim, intempera o ânimo e segue adiante, combinando amor e paciência, porque a união dessas duas virtudes sempre resulta na superação da sombra, hoje, sempre ou mais além. Que assim seja, e uma boa palestra a todos. Boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio. Convido a todos então para que nesse instante possamos nós elevarmos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, esse divino amigo de todas as horas. Mestre Jesus, elevamos a Ti a nossa gratidão por todos os Teus ensinamentos, por toda a luz que trouxeste ao mundo e à intimidade de cada um de nós. Agradecemos-te, Deus Pai, pela dádiva da vida, pela oportunidade renovada a cada um de nós. Que possamos, Senhor, neste dia, procurarmos mergulhar para dentro de cada um de nós, fazendo uma análise de nós mesmos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa maneira de agir, de nos relacionarmos com as criaturas que estão à nossa volta, para que possamos a cada dia nos tornarmos criaturas melhores, amando e respeitando a todos que estão à nossa volta. E nos momentos difíceis, pedimos sempre a presença amiga dos anjos guardiões, para que nos inspirem, Senhor, sempre a indulgência, a benevolência e o perdão, para com todos que estão à nossa volta e que, porventura, venham a nos ferir a intimidade, ou aqueles que fazem parte do nosso convívio, que sejamos nós o semeador da paz, da concórdia, do perdão, tão vivido e exemplificado pelo Mestre Jesus. Nesse ambiente sereno e tranquilo em que aqui nos encontramos, envolvidos pelas energias trazidas pela equipe espiritual responsável por esses trabalhos, que possamos nós pedir a eles a permissão para darmos por iniciada a nossa atividade doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus.
Que assim seja. A palestra da noite de hoje é com nosso irmão Dionei. Que os bons espíritos lhe inspirem e com certeza inspirarão. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos. Então, para a mensagem da noite de hoje, vamos falar um pouco sobre o pensamento. Essa coisa tão importante em nossas vidas, que gera o nosso estado de felicidade, tristeza, de solidão, alegrias, de guerra, de paz, o nosso estado íntimo. Então, como nós estamos nesse exato momento aqui nesta sala, ele representa exatamente a soma dos meus pensamentos mais constantes. Eu estou tranquilo porque eu passei um dia com pensamentos tranquilos, harmônicos. Mesmo durante a guerra, na tempestade, os pensamentos estavam tranquilos, é assim que eu estou. Mas se eu estava envolvido com a guerra diária, eu não estou em paz nesse momento. Ele representa exatamente a soma dos pensamentos mais corriqueiros, porque foram muitos, uma tempestade de ideias, mas os mais comuns forjam o meu estado nesse momento. Porque o pensamento, ele é o grande gerador de tudo que está à nossa volta. Nós aprendemos no Espiritismo que Deus é o princípio de tudo, o princípio de tudo. Mas tem um agente formador também, os co-criadores, é o pensamento dos espíritos. Deus criou, impulsionou a luz e a vida e a matéria, mas quem transforma a matéria somos nós, os espíritos, de todos os níveis, pelo nosso pensamento. Então todos os fatos históricos do passado, momentos felizes, de guerras, que nós aprendemos nos nossos livros de história, foram gerados na mente de alguém, na mente de algum espírito. Então tudo foi formado no coração, no ato de alguém, pelo pensamento. Nós já paramos para pensar, quantos pensamentos tivemos hoje, né? Foram muitos pensamentos hoje, por milhares de pensamentos. Agora, quantos desses foram bons e úteis para nós? Para a nossa rotina, para a nossa vida, para as pessoas que nos acompanham. Quantos foram úteis e bons? Quantos foram maus e inúteis? Já visto nosso estado de evolução, a maioria não foi saudável e construtiva, não. A maioria de fato não foi. Então por isso nós temos que vigiar o pensamento, porque pensar bem é viver bem, e isso não vem do nada. O bom pensamento no mundo que nós vivemos, ele não nasce em árvores. Não é assim, eu quero ter bons pensamentos e eles vêm. Não é assim que acontece. Eu tenho que ter disciplina, eu tenho que me vigiar, eu tenho que aprender a meditar em coisas úteis e boas na minha vida. Para que eu consiga disciplinar e organizar, eu tenho que parar de pensar uma coisa boa e meditar numa coisa boa. Um exemplo de coisa boa. De todas as coisas que nós pensamos que são úteis no mundo, eu só tenho 3 para fazer, que são úteis de verdade. Desde que eu entrei na escola terrena, desde o momento que terei que sair da escola terrena, nós temos data de validade, tem um ano para acabar a nossa data desse ano letivo, eu só tenho 3 coisas a fazer. É trabalhar, porque o mundo pede trabalho, ele pede uma ação. Observar o fardo que eu carrego e que os outros carregam também, para aprender, são as lições da vida dessa grande escola. E amar, porque os espíritos só evoluem treinando sentimentos, e nós só treinamos sentimentos amando. Então eu tenho que parar de meditar nessas 3 coisas. Eu estou trabalhando, o que eu faço? Estou observando, não julgando, observando. Estou amando, estou treinando o sentimento. Se eu parar para meditar nessas coisas úteis e boas da vida, o pensamento vai se disciplinando, ele vai se organizando. Não adianta uma meditação vazia, ela tem que ser uma coisa útil e boa. Então assim eu vou me envolvendo com as qualidades desse pensamento, dessa meditação. Como ela é boa, eu vou me envolvendo também. E esse passa a ser o nosso pensamento predominante. Eu posso estar vivendo uma rotina de trabalho, de agonia no sentido do trabalho em si, do peso, da guerra, da tempestade, das rotinas, das contingências do mundo. Mas se eu tiver um pensamento predominante na coisa boa, eu consigo ficar em paz no meio dessa guerra.
E cada vez que surge um pensamento desarmonioso, que pode ser algo do presente, alguma lembrança do passado, alguma lição já vencida do passado, já superada, isso incomoda. Ela é do passado, foi vencida, mas se eu trouxer para o pensamento de hoje, ela volta a me perturbar, volta a me incomodar muito. Isso não é bom. Então a disciplina é um alerta que me diz que esse pensamento deve ser expulso, não controlado, mas expulso da mente, porque isso não vai acrescentar mais nada na minha vida, vai só me perturbar a partir de agora. É uma lição vencida já, superada. Então não posso mais pensar nela também. Eu tenho que assistir alguma coisa boa, ler alguma coisa boa também para disciplinar o pensamento, e depois meditar naquilo que eu li. Porque quando eu leio uma coisa boa, ou assisto algo bom, um filme bom, um seriado bom, e medito na moral dele, eu mergulho naqueles fluidos também, com o controle da mente. Isso facilita também a novos pensamentos do mesmo nível. É claro que a recíproca, obviamente, é verdadeira também, né? Se a leitura e o que eu assisto for violento, vulgar, de baixo nível, eu vou mergulhar naqueles fluidos também. Eles vão impulsionar até mais pensamentos daquele nível também. Então o controle é muito importante, por isso é orar e vigiai a mente. Porque tentar manter um tipo de pensamento, um de cada vez, é difícil para nós. É só tentar. Eu vou pensar numa coisa e ver quanto tempo eu consigo ficar pensando naquela coisa sem misturar com outras coisas, com outros pensamentos. Aí eu vou ver de alguns minutos que a nossa mente é uma bagunça. A nossa mente é uma bagunça. A mente é um grande arquivo de várias gavetinhas. O arquivista é do nosso nível de evolução, de provas e expiações, um espírito ainda do nosso nível. O arquivista que trabalha na mente. Então ele é bagunçado, ele não é disciplinado ainda. Então ele abre várias gavetas ao mesmo tempo, o que interessa ele vai abrindo. Eu tenho que controlar esse arquivista, esse que abre as gavetinhas do pensamento. E rapidamente então nossa mente vira uma tempestade. O que mais atrapalha nós a disciplinarmos o pensamento, ou seja, disciplinar esse arquivista, é a mesma fonte de todos os males, segundo nos ensinam os espíritos superiores, que a fonte de todos os males, todos, sem exceção, está no egoísmo. Porque se nós pararmos para pensar, alguma coisa que eu não gostei, alguma coisa que me fez mal, que me irritou, que tirou minha paz, se eu for puxando o fiozinho, quem vai aparecer no final da corda vai ser o egoísmo. Então lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todo há egoísmo, por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. O mal é o egoísmo, mas ele falou mal pela raiz. E qual é a raiz do egoísmo? Ele vem de onde? É um instinto de preservação. Eu sempre gosto de comparar o nosso egoísmo, a nossa conduta ruim, com uma tropa de babuínos. Nós nos conservamos como babuínos. Eles realmente se parecem conosco, nosso lado ruim. Então o babuíno quer sempre se preservar, ele quer se conservar, quer ser sempre melhor que alguém, ele não pode perder para ninguém, ele tem que estar sempre um posto acima. Então, ou seja, o nosso egoísmo deriva da nossa experiência animal. Então o que é combater esse mal? O que é combater essa raiz, como ele diz aqui? Como diz os Espíritos na questão 913? É matar o babuíno. É botar para fora o espírito a caminho da luz, não aquela criatura ligada à matéria, à experiência animal que tanto nos perturba. Então, extirpar o mal pela raiz, botar para fora o espírito a caminho da luz que somos e matar o babuíno, que ainda habita o nosso interior, que ainda grita em nossos ouvidos. E sempre que eu tento organizar a minha mente, então algum pensamento vai aparecer para atrapalhar, para fazer uma tempestade. E é sempre alguma coisa ligada à vaidade, ligada a um orgulho ferido, a uma agressão, muitas vezes uma agressão mental contra alguém. Ele toma conta. Um teste da bagunça mental. Abrir um site de notícias e começar a ler suas manchetes. Vai descendo, vai suas manchetes. Ver a bagunça que fica na mente. Começa a nascer um clima de medo, de revolta, porque nenhuma delas é boa, é uma bagunça, é uma tempestade na mente. E por que medo e revolta?
É um instinto de preservação. O babuíno tem medo do que ele está lendo e revoltado com o que ele leu também. Ou seja, eu quero destruir aquilo. Então não é bom. Então esse tipo de leitura perturba, dificulta essa disciplina mental. Nós não somos pessoas ruins, nós não somos pessoas más. Na verdade, ninguém é, na verdade, pessoa má. Só que a luz interior está meio abafada ainda, né? Somos luz, como diz os Espíritos, mas está meio guardadinha. Todos nós guardamos nas profundezas a luz, mas nós raramente alcançamos essa luz. Raramente eu consigo alcançar, porque eu tenho 1000 pensamentos em cima dessa luz. Essa luz só se alcança com disciplina mental, disciplina do pensamento. É por isso que os espíritos superiores, eles não são apenas luz, como também vivem na luz, porque eles se conhecem muito bem, eles controlam muito bem os seus pensamentos, eles só pensam o que querem, e é algo superior. A luz deles já foi para fora, e eles iluminam o mundo. Nós também temos, do mesmo nível, só que está abafado pelo aquele babuíno egoísta ainda. Nós precisamos controlar, disciplinar. André Luiz nos diz em Evolução em Dois Mundos, que tudo que existe, planetas, galáxias, todos os globos, são frutos do pensamento de espíritos muito elevados, assim como Jesus e sua equipe de espíritos elevados organizaram essa escola terrena. A ciência diz que é uma combinação de matéria, aglutinação da matéria que entra em fusão e se organiza. Até tudo bem, é verdade. Mas só que as combinações são tão grandes, são tão infinitas, que não aconteceriam sem uma mente inteligente organizando, sem um pensamento inteligente organizando todo esse aglomerado de matéria. Então, por isso, nós chamamos de milagres as coisas que não compreendemos, como Jesus caminhando sobre as águas, transformação da água em vinho, as curas de doenças terminais. Para nós é milagre, mas aquilo na verdade é a ação de pensamentos muito sábios em cima da matéria, manipulando a matéria. É a ação do pensamento. Então, nosso pensamento altera profundamente os fluidos à nossa volta. Então, os fluidos são neutros. Eles são como uma caixa de Lego, aquelas coisinhas de encaixar. São neutras. Eu posso construir coisas bonitas ou feias, segundo meus desejos, segundo minhas vontades. O pensamento é assim também. Os fluidos são neutros. O meu pensamento pode influenciar positivo ou negativamente. É assim que existem as atrações entre as pessoas. Uma atração ou repulsa também. Porque o meu pensamento ele gera uma atmosfera à minha volta que se torna agradável ou desagradável. Então a minha preocupação não é a atmosfera que os outros estão gerando, não. É a que eu estou gerando. Porque essa é que me interessa. O que eu estou causando no ambiente à minha volta. Quando nós mantemos um certo tipo de pensamento, ele se torna um padrão e com mais facilidade eu consigo repeti-lo. Ou seja, se eu conseguir manter um pensamento no clima da gratidão, aquele que não reclama de nada na vida, não é o que aceita tudo, é o que não reclama de nada. Ou seja, esse pensamento de gratidão, quando ele se torna uma rotina na minha vida, ele forja o meu caráter. É aquele caráter das pessoas que conseguem ver o lado bom em tudo. Tudo ele encontra o lado bom. Já o inverso, aquele que se incomoda com tudo, é aquele que só vê defeito em tudo, porque ele reclama de tudo. Então, com mais facilidade, ele só vai ver erros e falhas nas pessoas e nas coisas. Muitas vezes, quando ele não enxerga um erro suficiente para agradar o seu pensamento, ele cria na mente. A gente começa a criar aqueles pensamentos que nem existem, mas só para satisfazer o pensamento. De tão acostumado que eu estou a ficar mergulhado na coisa negativa, na reclamação. O contrário disso é o pensamento de gratidão. Então, nosso pensamento ele tem forma, tem cheiro. Eu posso deixá-lo muito bom para o meu espírito protetor ficar ao meu lado, meu anjo da guarda, ou criar um ambiente muito desagradável para ele também. Se o meu pensamento é de gratidão, eu não reclamo de nada, como eu falei, não é aceitar tudo, é não reclamar de nada, é ver o lado bom. Eu crio uma atmosfera muito favorável para os espíritos amigos à minha volta também. Mas se for da reclamação, eu expulso todo mundo da minha volta. Bom, se eu expulsei os espíritos limpinhos,
da minha volta, então os sujinhos vêm, né? Se eu crio uma atmosfera suja à minha volta, então os sujinhos vêm. E os limpinhos se foram. Então isso é muito importante, controlar esse tipo de pensamento. Aquele que anda pelas ruas com o coração em paz, ele vê os erros, não julga os erros, ele vê as falhas, mas não se abala, sente o que lhe falta, mas não se perturba. Esse é o pensamento de gratidão. É por isso que espíritos superiores estão sempre em paz, porque o pensamento é sempre de gratidão. Eles não reclamam de nada, eles têm fé em tudo, eles têm fé em Deus, têm fé na perfeição das coisas. E esse é um treinamento nosso, porque ele não nasce em árvores também, esse pensamento de gratidão. Então eu tenho que aprender a ter um pensamento gentil com a vida e gentil com o mundo, para que o próprio mundo seja gentil comigo também. É a lei do retorno, causa e efeito. Se eu abençoei o dia vai me abençoar também, vai me abençoar o dia. Mas se eu reclamei do dia, que bênção eu vou esperar disso? Se eu acordo reclamando do meu trabalho, da minha rotina, das coisas que eu tenho, eu acabei de criar um ambiente pela forma de que penso, pelo ambiente que eles criam. Agora, se eu entro nesse clima bom da gratidão, e mesmo assim, deve estar no pensamento, no desejo, na vontade do espírito, não em coisinhas tolas que se postam por aí. É claro, melhor uma coisinha bonitinha postada que uma coisa feia, óbvio. Só estou falando que não serve como pensamento, mas é melhor flores do que vulcões. Então, a onda transmitida pelo pensamento bom, ou de gratidão, ele forma uma rede dos espíritos felizes, porque um bom pensamento de gratidão aqui se liga com o outro que pensa do mesmo jeito, tanto no mundo material, na escola terrena, quanto nas esferas espirituais. É uma rede dos espíritos felizes. A recíproca também é verdadeira. O pensamento de baixo nível se liga a uma rede de baixo nível. São pessoas irritadas, que reclamam de tudo, que nada está bom. Então não é o me digas o que pensas, não é me digas com quem andas que te direi quem tu és, é me digas o que pensas que eu direi com quem tu andas, quando se fala em espíritos, conforme o nosso pensamento. Então não basta entrar aqui na casa espírita e falar, vou entrar em sintonia com a espiritualidade maior, só porque eu entrei na casa espírita. Não é assim que funciona. Porque eu tenho uma rotina de pensamentos, eu tenho um clima mental forjado no meu dia a dia. Eu não tenho um botão liga e desliga. Agora é o ser material, agora eu vou virar a chave para o ser espiritual. Mas isso não existe, ninguém tem isso. É um treinamento. Sintonia com a espiritualidade maior é uma rotina de pensamentos que eu tenho que criar. Uma semana inteira. Nem é de uma hora para outra também. Eu tenho que criar uma rotina na minha mente. Aí voltamos lá para o começo da mensagem. Como criar essa rotina? Meditar nas 3 coisas: trabalhar, observar e amar. Qual a importância de cada item desse em nossa vida? Então é tão difícil controlar o pensamento que parece mais que nós pertencemos a ele do que ele nos pertence. É justamente por falta de conhecimento, autoconhecimento. Nós não nos conhecemos. Espíritos sábios se conhecem muito bem, então eles controlam o arquivista mental. Nós ainda não temos esse poder em cima desse arquivista, justamente por falta de conhecimento, porque nós conhecemos muito bem as falhas dos outros, os erros dos outros. Mas se eu passasse a conhecer muito bem os meus erros, as minhas falhas, eu conseguiria controlar com mais facilidade também a minha fábrica de pensamentos. Porque com ou sem a minha autorização, os pensamentos aparecem na minha mente. E se ficar muito tempo na minha mente, eles se transformam numa ação, que pode me ajudar ou me atrapalhar também, a minha vida e minhas relações também. Porque o pensamento ele pode vir tranquilo, manso, dócil, de muito fácil controle, fácil ser controlado. É porque esse está em sintonia com a fonte da vida. Esse é dócil, é de fácil controle, mas quando ele vem a coisa impetuosa, furiosa, incontrolável, ele foi impulsionado pelo babuíno, pelo egoísmo. Por isso é difícil o controle.
Então nossa mente é uma fábrica. O dono dessa fábrica é sem dúvidas o espírito. Eu sou o dono da fábrica de pensamentos, a mente é minha. Mas só que o arquivista, o gerente, eu não tenho poder sobre eles ainda. Por isso é difícil o controle. Então, frequentemente nós somos tomados por pensamentos de maneira inoportuna. E aí nós nos questionamos. Eu não chamei esse pensamento. Eu não chamei. Por que ele veio então? Então de onde ele veio? Eu não quis isso, porque é um pensamento que perturba. Eu me lembrei de uma coisa do passado, já vencida, que me incomoda. Mas ele veio, eu não chamei, eu não quero esse pensamento. Então de onde ele nasce então? Nasce dos desejos. Porque às vezes é uma coisa do passado que eu não gosto. Mas até uma coisa na vaidade que ficou mal resolvida ainda. O orgulho ferido. E o babuíno está gritando forte no ouvido, então o pensamento vem. Porque eu acabei chamando sem querer, sem desejar aquilo, ele veio. Então eu tenho que pensar muito nos desejos. Porque ninguém se envolve com as coisas que não deseja, ninguém mergulha no pensamento das coisas que não deseja totalmente. Porque quando eu desejo uma coisa, uma série de pensamentos começa a envolver aquilo que eu quero. Então fica uma tempestade de ideias. Existem pensamentos, é claro, que foram impulsionados por obsessores, ok. Como eu falei, de onde vem o pensamento que não pedi? Pode vir de obsessores, sim. Pode ser uma intuição boa também, que vem do nosso anjo da guarda, ok, perfeitamente. Mas mesmo assim, aqueles que vieram dos obsessores, o desejo era meu. Foi eu que abri a porta. Inconscientemente eu pedi. Eu sou sempre a fonte. Então o gerente quer mandar mais do que o dono de pensamentos. Então ele cria pensamentos que atendem o egoísmo, atende a minha vaidade, meu desejo de vingança, meu pensamento agressivo em relação a um fato, a uma pessoa. Eu não quero, mas o egoísmo diz que eu preciso. O babuíno diz que eu preciso ainda. Então eu tenho que tentar acabar com desse mal pela raiz. Então o desejo é a base do pensamento. Então eu tenho que controlar os desejos. Eu tenho que dar um passo à frente, mudar as minhas atitudes, meditar em coisas boas. Segundo Chico, não dá para evitar que os pássaros tracem voos rasantes em nossas mentes, mas é fácil evitar que construam um ninho em nossas cabeças. Ele está se referindo aqui mais às obsessões, à ação dos espíritos inferiores, mas podemos trazer para o pensamento também. Eu não posso evitar que essa nuvem de pensamentos rodeie a minha mente, mas eu posso evitar que tomem conta de mim, do meu dia, da minha rotina. Porque quando uma ideia passa na minha mente e eu não alimentar, ela vai desaparecer. O pensamento veio, está rodando na minha mente, mas se eu não alimentar, ele vai embora. Mas se o meu egoísmo, se o babuíno alimentar, ele vai ficar e vai criar força. Principalmente quando é um pensamento agressivo, um pensamento que atende uma vaidade, um revanchismo, uma vingança, um orgulho ferido. Esse é muito bem alimentado. Então eu tenho que me esforçar. Espíritos inferiores, eles alimentam esse pensamento. Porque compraz, ele atende o babuíno, atende o animal que ainda grita no ouvido. Mas criaturas do nosso nível, esforçados, nós tentamos controlar, nós tentamos expulsá-los, nós não alimentamos. Porque eu estou colocando agora meus sentimentos acima do instinto, para expulsar esse pensamento. No começo não é tão fácil, mas depois que eu me habituar a controlar esse animal que grita no ouvido, eu consigo fazer com mais facilidade no futuro. É como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Ele não é perfeito, ele é cheio de falhas, mas ele é esforçado para alcançar as virtudes. Ele se esforça pelo menos. Espíritos inferiores não, eles se alimentam da coisa inferior, se alimentam do instinto do animal. Já no estágio mais à frente, claro, mais evoluído, esse tipo de nuvem de pensamentos nem sequer se aproxima da criatura, porque ela tem um clima diferente já, não se aproximam mais. E nós não estamos o tempo todo ocupados, a nossa mente, não estamos não. Se a gente parar para analisar, mesmo quem passa o dia ocupado com alguma coisa, ele não fica o dia todo com a mente ocupada não. A mente fica vazia de vez em quando. Então, como diz o Divaldo Pereira Franco, não ter
ter os espaços vazios para pensamentos vulgares. Porque se eu der espaço a pensamentos vulgares, eu vou me tornar uma pessoa vulgar. E mais pensamentos vulgares vão tomando conta também. O hábito, por exemplo, de usar palavras vulgares, o palavrão, ele não nasceu do nada, ele não vem de árvores, veio da mente, veio do hábito, do costume. Tem gente, por exemplo, que num reflexo, um susto, fala um palavrão. Mas por que falou